Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal Reforma e Teologia. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que costuma causar bastante desconforto em muitas pessoas, mesmo entre aqueles que se dizem reformados ou calvinistas. Deus como o planejador e o autor do mal e do pecado. Muitos tentam defender Deus como soberano, mas acabam recuando nesse ponto, como se fosse necessário proteger a reputação divina de qualquer associação com o mal. No entanto, se queremos ser verdadeiramente bíblicos, precisamos afirmar que o mal e o pecado não surgiram fora do plano de Deus, nem existem de forma independente de sua vontade. A Escritura nos mostra que Deus é o planejador e o autor de todas as coisas, inclusive do mal, e que nada acontece fora de seu decreto eterno. Neste vídeo, veremos que a Bíblia não apenas permite, mas exige que confessemos que Deus é o autor, no sentido de ser planejador e causal no sentido planejador e causal do mal e do pecado, sem jamais pecar ele mesmo ou comprometer sua santidade. Ao invés de enfraquecer a doutrina da soberania divina, esse reconhecimento a fortalece e revela que até mesmo o mal é instrumental para a glorificação de Deus e o cumprimento do seu propósito eterno. Então vamos ao primeiro ponto do vídeo. Deus planeja e determina o mal e o pecado. A Escritura é clara ao ensinar que o mal e o pecado não estão fora do plano de Deus, mas cumprem um papel ordenado por ele, para a sua glória. Em Isaías 45:7, o próprio Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas, passo a passo e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui, o termo mal não pode ser reduzido apenas a desastres naturais ou calamidades impessoais. Trata-se de toda forma de juízo, aflição e desordem que existe sob a providência de Deus. Outro exemplo claro está em Êxodo 9:16, onde Deus declara a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus não apenas prevê o endurecimento de Faraó, mas o causa soberanamente. Êxodo 4:21, Romanos 9:17 a 18. Isso significa que o coração rebelde de Faraó estava exatamente onde Deus decretou que estivesse, a fim de cumprir seu propósito. O mesmo princípio se aplica ao maior pecado já cometido na história, a crucificação de Cristo. Em Atos 2:23, Pedro declara que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E, ao mesmo tempo, acusa os ouvintes de serem culpados por crucificá-lo. A mesma verdade é repetida em Atos 4:27 a 28, onde se afirma que Herodes, Pilatos, os gentios e o povo de Israel fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso mostra que os agentes humanos foram responsáveis, mas suas ações pecaminosas foram planejadas e determinadas por Deus desde a eternidade. Portanto, biblicamente, o mal e o pecado não são acidentes cósmicos, nem fruto de uma liberdade autônoma da criatura, mas eventos
ordenados e determinados por Deus para cumprir seus desígnios eternos. Então, agora vamos ao segundo ponto. Deus é o autor do mal e do pecado sem ser pecador. Muitos cristãos tropeçam nessa doutrina porque confundem categorias. Quando afirmamos que Deus é o autor do pecado, do mal e do pecado, não estamos dizendo que ele peca ou que moralmente participa do mal. Estamos dizendo que Deus é a causa ontológica e metafísica do mal e do pecado. Ou seja, ele os traz à existência e os determina como parte de seu plano eterno. Deus é a causa primeira e verdadeira de todas as coisas, inclusive do mal. Isso não compromete sua santidade, pois ser a causa ontológica de algo não significa mecanicamente praticar ou participar moralmente do ato causado. Deus cria e sustenta o ser de todas as coisas, inclusive dos atos pecaminosos. Mas o pecado, como transgressão moral, pertence à criatura, que o executa ou é praticado por ela. O mal é real, o pecado é real, mas eles são reais porque Deus os decreta e os faz existir. Podemos ilustrar isso assim. Deus é como o dramaturgo que escreve uma peça na qual os personagens agem exatamente como o enredo determina, inclusive cometendo crimes e tragédias, sem que o autor seja culpado dos atos de seus personagens. O autor é quem dá existência ao enredo e às ações, mas a culpa moral pertence aos agentes que, na história, praticam o ato. A Escritura confirma isso repetidas vezes. Por exemplo, Isaías 10, 5 a 7 mostra que Deus usa a Assíria como vara da sua ira para punir Israel, mas depois julga a Assíria pelo próprio orgulho e crueldade. Ou seja, Deus determina o mal, causa o mal, faz com que o mal ocorra, mas a responsabilidade moral é da criatura que o pratica voluntariamente. Assim, podemos afirmar sem medo: Deus é o autor do mal e do pecado no sentido ontológico ou metafísico e decretivo, mas não é pecador, pois não os pratica mecanicamente nem viola sua própria lei. Ele é quem soberanamente ordena que a criatura faça algo, inclusive pecar. E a criatura é responsável diante dele exatamente porque está sob a soberania dele. Veja Romanos capítulo 9. Terceiro ponto. Outros textos bíblicos que comprovam o decreto e a causação do mal e do pecado. A doutrina de que Deus decreta e causa o mal e o pecado não está limitada a alguns poucos textos, mas permeia toda a Escritura. Em Gênesis 50:20, José declara a seus irmãos que o mal que eles intentaram contra ele foi, na verdade, planejado por Deus para o bem. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aqui, vemos que o mesmo ato, a venda de José como escravo, tinha duas intenções. Uma pecaminosa, da parte dos irmãos, e uma santa e soberana, da parte de Deus, que causou o evento para cumprir seu propósito. Em Êxodo 4, 11 a 12, Deus afirma a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar.
Aqui, o Senhor reivindica a responsabilidade, causação direta por todas as condições humanas, inclusive aquelas que no mundo caído são vistas como consequências do mal. Ele é quem faz o mudo, o surdo e o cego, realidades ligadas à queda, mostrando que até essas situações são determinadas e causadas por ele. Em 1 Samuel 2, 25, lemos sobre os filhos de Eli, que não deram ouvidos à admoestação de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, a dureza de coração deles estava debaixo do decreto divino, que ordenava sua destruição. Mais adiante, em 1 Samuel 16, 14 a 23, vemos que o Espírito do Senhor se retira de Saul e que um espírito maligno, enviado pelo próprio Deus, o atormenta. O texto é explícito. Foi o Senhor quem enviou o espírito maligno. Isso demonstra que até mesmo a atuação demoníaca ocorre debaixo da soberania divina e é causada por ele para cumprir seus desígnios. Em Lamentações 3, 37 a 38, encontramos uma das declarações mais claras. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Jeremias nos ensina que nenhum evento acontece fora da ordem divina e que tanto o bem quanto o mal procedem do Senhor. Esta é uma afirmação abrangente que destrói qualquer noção de independência ou contingência. Vários outros textos corroboram a mesma verdade. Em Isaías 10, Deus usa a Síria como instrumento de juízo, ainda que as intenções da Síria sejam perversas. Em Amós 3,6, o profeta pergunta: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Em Provérbios 21, lemos que o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Até mesmo as decisões mais íntimas do homem são dirigidas soberanamente por Deus. Toda essa cadeia de textos bíblicos confirma que Deus não apenas prevê o mal e o pecado, mas os decreta e os causa para o cumprimento de seus propósitos eternos. Negar isso seria fragmentar a soberania de Deus e transformar a história num teatro de incertezas, o que a Escritura jamais permite. Então vamos ao quarto ponto, que é a autoria divina do mal e do pecado exalta a glória de Deus. Longe de ser um problema para a fé cristã, o fato de Deus ser o autor do mal e do pecado é uma das chaves para compreendermos como sua glória é plenamente revelada na história. Se o mal existisse de forma independente, como algo fora do plano divino, então Deus estaria reagindo aos eventos e não os governando soberanamente. Isso diminuiria sua majestade, sua soberania e abrangência do seu decreto e transformaria o universo em algo parcialmente fora de controle. Mas, como ensina Provérbios 16:4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Isso significa que até mesmo a existência do ímpio e suas ações pecaminosas estão subordinadas ao plano de Deus. Da mesma forma, Romanos 9, 22 a 23 revela que Deus suporta com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de mostrar a sua ira e tornar conhecida a sua glória sobre os vasos de misericórdia. Ou seja,
O mal e o pecado são o palco sobre o qual Deus exibe seus atributos de justiça, ira, paciência, graça e misericórdia. A crucificação de Cristo é novamente o exemplo supremo. Foi o maior pecado da humanidade e, ao mesmo tempo, o evento mais glorioso da história, pois nele Deus revelou de forma perfeita sua justiça, punindo o pecado, sua ira derramada sobre o Filho e seu amor redimindo os eleitos. Tudo isso foi decretado, causado e planejado por Deus para a manifestação máxima da sua glória. Portanto, quando afirmamos que Deus é o autor do mal e do pecado, estamos exaltando a sua soberania e reconhecendo que até o que é mais horrível e terrível existe para o louvor da sua glória. Nada é desperdiçado, nada foge ao seu controle, nada escapa ao seu propósito eterno. Então, concluindo o vídeo, negar que Deus é o planejador e o autor do mal e do pecado é negar a própria soberania e reduzi-lo a um mero espectador da história. A Escritura é clara. Tudo, absolutamente tudo, inclusive o mal e o pecado, existe porque Deus assim decretou e causou. Ele não é um ser em crise, reagindo ao que as criaturas fazem, mas o Senhor absoluto escreve cada detalhe da história para a manifestação da sua glória. Saber que até o mal está sob o controle de Deus não é motivo de escândalo, mas de adoração, pois significa que nada acontece fora de seu plano perfeito e que até mesmo o pecado será usado para a exaltação final de sua justiça, ira e graça. Bom, pessoal, este é o vídeo de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado o conteúdo até aqui no final. Peço que deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo, cujo tema é tão importante para outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal Reforma e Teologia.